Em algum momento depois dos 40, muitos percebem uma espécie de silêncio interno que incomoda. Não é bem tristeza, mas uma sensação de que algo ficou para trás, como se a vida tivesse apertado um botão de pausa, sem explicar o motivo. É aí que surgem dúvidas que ninguém gosta de admitir. Será que ainda dá tempo? Por que me sinto tão sozinho mesmo rodeado de gente? Por que meus hábitos parecem me trair? Hoje você vai descobrir que esse vazio não é um sinal de fim, mas de recomeço. Aqui, cada palavra foi pensada para te acompanhar como um farol, guiando você por entre traços da sua personalidade que talvez nunca tenha percebido, padrões emocionais que se repetem sem que você entenda o porquê e escolhas que moldaram silenciosamente o seu comportamento social. Este vídeo vai te mostrar, de forma clara e racional, como reencontrar a felicidade onde ela sempre esteve, dentro da sua própria consciência, e porque Carl Jung acreditava que, após os 40, começa a fase mais poderosa da vida. A gente costuma achar que depois dos 40 vem uma fase mais calma, quase automática, mas Jung dizia que esse é justamente o momento em que a psique começa a cobrar tudo aquilo que deixamos pelo caminho. É como se uma porta interna começasse a ranger devagar, avisando que existe algo ali dentro que precisa ser visto, entendido, reorganizado. E é por isso que tanta gente sente uma mistura estranha de solidão e urgência, como se a vida estivesse pedindo uma revisão completa. Talvez você mesmo tenha sentido isso nos últimos meses. Aquela vontade de mudar hábitos, questionar quem realmente está ao seu lado, entender por que certas situações se repetem feito um ciclo teimoso. E quando tentamos ignorar, a sensação só aumenta, como se algo estivesse batendo de leve na nossa consciência, pedindo atenção. Mas o curioso é que esse chamado não é uma crise, é um convite, e entender esse convite muda tudo. Sabe aquele momento da vida em que você acorda, olha para o teto e sente como se tivesse um eco ali dentro? Não é tristeza, não é desânimo, é outra coisa. É uma espécie de aviso suave, quase imperceptível, de que algo mudou, mesmo que você ainda não tenha entendido exatamente o que. Muita gente, depois dos 40, descreve essa sensação como um chamado interno, um movimento silencioso que começa lá no fundo da mente. Jung dizia que existe uma fase da vida em que a psique para de aceitar respostas rasas. E é justamente aqui que a história começa a ficar interessante. Porque não é que você esteja perdendo algo. Pelo contrário, você está começando a enxergar o que antes passava despercebido, como quando a luz do fim da tarde revela detalhes que pela manhã pareciam invisíveis. É aquele instante em que você percebe que alguns hábitos já não fazem sentido, que certas conversas não te dizem mais nada, que algumas pessoas parecem distantes, mesmo sentadas do seu lado. E o mais curioso é que esse incômodo não vem para te derrubar, ele vem para te cutucar. Ele aparece naquele domingo à noite em que o silêncio da casa parece mais alto do que o normal, ou naquela caminhada até o trabalho em que você pensa: estranho, eu não quero mais ser quem eu fui até agora. Não é drama, não é crise existencial. É uma espécie de atualização interna que ninguém ensina a enfrentar. Jung enxergava essa fase como um portal, um convite para revisitar tudo que você arquivou lá atrás. Sonhos que deixou para depois, emoções que fingiu não sentir, escolhas que fez só para não decepcionar ninguém. E quando esse portal se abre, ele não fecha mais. É por isso que tanta gente sente essa mistura de nostalgia com urgência, como se estivesse vivendo um déjà vu emocional que tenta dizer: ei, olha para você com um pouco mais de sinceridade. O mais surpreendente é como pequenos detalhes começam a te entregar. A forma como você respira depois de um dia pesado. A maneira como seu corpo reage quando você entra em uma conversa superficial demais.
Ou aquele momento estranho em que você percebe que está vivendo no automático, repetindo gestos que já não combinam com quem você é agora. É como usar uma chave antiga numa fechadura nova. Você força, empurra, tenta de novo, mas nada gira. E a verdade é que não gira porque aquela chave nunca foi feita para essa fase da vida. Jung acreditava que esse ponto é onde a vida começa, não onde termina. É o momento em que você finalmente enxerga que parte da sua solidão não é falta de gente, é falta de autenticidade. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, carrega uma beleza estranha, quase poética, que muita gente sente, mas não sabe nomear. E é justamente aqui que algo poderoso acontece. Você começa a perceber que a vida não está te pedindo pressa, mas profundidade. Que talvez aquela versão antiga de você, tão preocupada em agradar, se encaixar, cumprir expectativas, esteja ficando pequena demais para a alma que você está começando a carregar agora. E essa descoberta não surge como um raio, mas como um aceno, discreto, constante, sugerindo que existe algo maior esperando ser entendido. E é impossível ignorar essa sensação, porque ela se manifesta nas coisas mais simples, na forma como você muda a rota da caminhada sem motivo, na vontade de ficar em silêncio quando todo mundo está falando, ou naquele desejo inesperado de reorganizar sua vida inteira, como quem arruma uma gaveta que ficou esquecida por anos. E por mais estranho que pareça, tudo isso aponta para um lugar específico. Um ponto que, quando você percebe, muda completamente a forma como você enxerga quem você é e quem pode se tornar. O estranho familiar dentro de você. Jung chamava de sombra esse lado nosso que vive escondido, mas que aparece nos momentos em que menos esperamos. Depois dos 40, ela não sussurra mais, ela fala alto. Você já percebeu como certos comportamentos pequenos, uma irritação súbita, um cansaço sem explicação, uma vontade de desaparecer, parecem vir do nada? Na verdade, são pistas. Pequenas rachaduras mostrando partes que você tentou deixar no passado, mas que sempre encontram um jeito de voltar. E quanto mais você tenta controlar, mais elas escapam pelas frestas. A verdadeira virada acontece quando começamos a olhar para esses fragmentos com honestidade, porque é justamente aí que começa a liberdade emocional que tanta gente passa a vida inteira procurando. Mas ainda falta entender por que esse processo se intensifica exatamente nessa fase. Tem uma coisa curiosa que acontece quando a gente chega nessa fase da vida. Aquilo que você sempre empurrou para depois começa a aparecer nos momentos mais aleatórios, como um estranho familiar, que você jura que já viu antes, mas nunca teve coragem de encarar de frente. Jung chamava isso de sombra, não como algo ruim, mas como uma parte nossa que ficou guardada por tanto tempo que acabou criando vida própria. E depois dos 40, ela deixa de ser discreta. Ela aparece quando você perde a paciência por algo bobo, quando uma lembrança simples te deixa com um nó na garganta, ou quando uma pessoa diz uma frase qualquer e aquilo te pega de um jeito que você nem sabe explicar. Não é frescura, não é exagero. É um lembrete, uma espécie de bilhete interno dizendo: "Ei, lembra de mim? Ainda tem coisa aqui que você não resolveu." E o mais interessante é que essa sombra não surge como vilã, nem como ameaça. Ela chega como alguém batendo devagar na porta, esperando que você finalmente abra. A verdade é que ao longo da vida, a gente vai empilhando coisas que prefere não sentir. Vai jogando para debaixo do tapete momentos que doeram, escolhas que nos deixaram frustrados, conversas que nunca tivemos coragem de ter. E toda essa pilha psicológica começa a pesar quando a maturidade emocional bate na porta. Depois dos 40, você não tem mais tanta energia para fingir que nada te afeta. E é aí que essas partes escondidas começam a pedir espaço.
Às vezes numa leve irritação, outras vezes numa sensação de vazio que você não sabe nomear. Não porque você está quebrando, mas porque pela primeira vez está começando a se perceber com honestidade. E é justamente nesse ponto que a jornada fica mais intensa. Porque em vez de fugir desse estranho familiar, você começa a se perguntar por que ele voltou agora. Por que certas memórias fazem questão de reaparecer quando você só queria paz? Por que alguns comportamentos se repetem, mesmo quando você jura que já aprendeu? Jung dizia que a psique é sábia. Ela devolve o que você precisa integrar, não o que você quer evitar. E isso se manifesta em situações reais, do dia a dia. Aquela conversa atravessada que te deixa pensando por horas, o incômodo quando alguém ultrapassa seus limites, a sensação de que você está vivendo uma versão reduzida de si mesmo. Tudo isso são pistas, sinais que apontam para partes suas que pedem reconhecimento. Não é psicologês, não é misticismo, é humanidade pura. E quando você começa a olhar para essas partes com mais calma, percebe algo que ninguém te contou. Essa sombra guarda exatamente aquilo que pode te fortalecer. Ela protege seus desejos deixados para trás, sua coragem que você não usou, sua autenticidade que você escondeu para não desagradar ninguém. O problema é que, enquanto ela fica escondida, ela se manifesta no comportamento. E aí você sente esse peso estranho que muita gente vive, mas poucos admitem. Mas quando você passa a integrar isso, acontece um movimento interno tão poderoso que fica impossível voltar para a antiga versão de si mesmo. E essa virada, por mais sutil que pareça, prepara o terreno para algo ainda maior que começa a acontecer dentro dos relacionamentos. E é exatamente aí que a história começa a mudar de rumo. Se isso já fez sentido para você até aqui, aproveita e se inscreve agora, deixe seu like e compartilhe para alguém que precisa ouvir tudo isso também, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse ponto. A redefinição invisível dos relacionamentos. Depois dos 40, algo muda nas conexões humanas. Não é só uma questão de afinidade, é uma mudança no filtro psicológico. Jung dizia que boa parte dos vínculos que construímos antes dessa idade vem de expectativas sociais, quase automáticas. Mas chega um ponto em que esse filtro quebra e você começa a perceber quem realmente importa. E principalmente, quem nunca deveria ter ocupado tanto espaço assim. É nessa hora que muita gente sente aquela solidão estranha, não porque está só, mas porque está cercada de pessoas que já não conversam com sua nova identidade. E essa percepção abre uma porta que poucos têm coragem de atravessar, porque ela leva direto para um questionamento inevitável: quem você se torna quando para de viver no piloto automático? Quando você começa a encarar essas partes suas que ficaram esquecidas, algo muda na forma como você se conecta com os outros. Não é automático, nem dramático, é quase imperceptível no começo, como quando a luz de um abajur vai acendendo devagar. Jung dizia que a verdadeira individualidade só aparece quando você para de representar papéis, e isso fica ainda mais evidente depois dos 40. Você percebe que passou anos tentando combinar com ambientes, agradar pessoas, caber em expectativas que nem eram suas. E agora, sem tanta paciência para manter máscaras, sua presença acaba ficando mais verdadeira, mesmo que você ainda não perceba isso completamente. É como se a sua energia mudasse de lugar, sai do ser aceito e vai para o ser honesto. E essa pequena mudança cria um impacto enorme no jeito que você se relaciona, porque abre espaço para uma conexão que é muito mais crua, mais limpa, mais real. E é curioso como as pessoas reagem a essa mudança. Algumas se aproximam de um jeito quase natural, como se sempre tivessem reconhecido algo em você que só agora está aparecendo. Outras começam a se afastar, meio sem explicação, e não porque você fez algo errado, mas porque a sua mudança expõe as sombras delas também.
Quando você começa a se entender melhor, uma espécie de transparência surge e quem não está pronto para lidar com a própria bagunça interna, sente isso. Mas ao contrário do que muita gente pensa, isso não é perda, é filtragem. É o seu psicológico deixando claro quem realmente faz sentido para sua nova fase. Jung chamava isso de individuação. E por mais sofisticado que soe, na prática é simples. É descobrir a sua verdade e automaticamente deixar de ser personagem na vida dos outros. Nessa fase, os relacionamentos mudam não porque você ficou mais exigente, mas porque você ficou mais consciente. Antes, você aceitava qualquer migalha de atenção só para não lidar com o desconforto da solidão. Agora, você começa a perceber que estar só é muito menos doloroso do que estar mal acompanhado. E isso não é frase de efeito, é experiência emocional. Você não aceita mais conversas rasas que te deixam vazio, encontros que te drenam, vínculos que só funcionam quando você diminui partes suas. O que antes passava despercebido, agora te incomoda, porque você está mais atento aos sinais internos que nunca teve tempo de ouvir. E essa nova percepção coloca você num caminho que parece contraditório no início, mas que faz todo sentido quando você olha com calma, porque é justamente nesse ajuste emocional que surge o primeiro sinal concreto de felicidade imediata. O hábito como bússola oculta. Uma das ideias mais fortes da psicologia junguiana é que seus hábitos revelam o que você acredita sobre si mesmo, mesmo quando você não percebe. E depois dos 40, é comum sentir que alguns hábitos simplesmente não encaixam mais. Você acorda, repete a mesma rotina, mas algo dentro de você diz que aquilo não te representa mais. É como usar uma roupa que deixou de servir, mas você insiste porque sempre usou. O corpo aceita, mas a mente reclama. E quanto mais você tenta manter antigos padrões, mais percebe que está tentando sustentar uma identidade que já não existe. É aqui que a transformação começa a se insinuar por baixo da pele, pedindo espaço. Mas o mais interessante ainda está por vir, porque essa mudança interna tem um efeito direto na sua percepção de tempo. Existe um momento em que você começa a perceber que suas relações não são apenas encontros entre pessoas, mas encontros entre mundos internos. Alguns partidos, outros adormecidos, outros tentando desesperadamente parecer inteiros. É nessa fase da vida em que você para de buscar alguém que complete você e começa a observar quem soma, quem respeita seu silêncio, quem não se assusta com a sua intensidade, com a sua calma ou com o seu cansaço. Jung dizia que aquilo que mais te irrita no outro costuma revelar algo seu também. E essa frase ganha outro peso quando você passa a olhar suas relações com mais maturidade. De repente, você nota como certos comportamentos que você tolerava antes não cabem mais na sua vida. Não porque você ficou duro ou fechado, mas porque agora entende melhor suas próprias fronteiras. E quando um limite fica claro, não tem como desver. Ele se torna quase uma espécie de bússola emocional. E talvez por isso você comece a reparar que quanto mais você se entende, mais fica fácil entender o que é presença de verdade e o que é companhia vazia. Tem gente que ocupa espaço, mas não preenche nada. Tem gente que fala muito, mas não diz coisa alguma. E tem quem consiga te acalmar só de estar ali, sem exigir, sem invadir, sem performar nada. Relações assim são raras porque exigem que ambos estejam inteiros o suficiente para não usar o outro como muleta emocional. E aí entra aquela parte que ninguém gosta de admitir. Às vezes, somos nós que já fizemos isso sem perceber. Não por maldade, mas por falta de consciência, por falta de maturidade emocional. E reconhecer isso é um passo enorme, porque te tira do modo automático e te coloca numa posição mais humana, mais honesta, mais adulta. Só que o mais curioso é o efeito colateral dessa maturidade. Você começa a preferir os vínculos que crescem devagar,
Relações que não vêm com pressa, que não querem provar nada de imediato, que não puxam ansiedade do seu peito. Jung acreditava que aquilo que é verdadeiro não se apressa. E essa frase quase parece feita para esse tipo de conexão que surge quando você deixa de confundir intensidade com profundidade. Porque às vezes a pessoa que te trata com calma causa um impacto maior do que aquela que chega com fogo e some no dia seguinte. Essa percepção muda seu filtro, muda seu olhar, muda até seus padrões. E quando esse filtro muda, bem, é aqui que um novo tipo de conexão começa a aparecer, mesmo que você ainda não faça ideia do quanto isso vai mexer com a sua vida. O tempo psicológico e a sensação de urgência. Jung acreditava que a segunda metade da vida não é sobre velocidade, mas sobre profundidade. Só que, ironicamente, é nessa fase que a urgência aparece. Parece contraditório, mas acontece porque você começa a enxergar o tempo de um jeito diferente, mais nítido, quase cru. De repente você percebe que estava adiando mudanças há anos, como se tivesse uma garantia de que teria mais tempo depois. E só que essa garantia nunca existiu. E é aí que surge aquele incômodo que fica martelando no fundo da mente, quase como um relógio fazendo tic-tac dentro do peito, avisando que não dá mais para empurrar a própria vida com a barriga. Mas esse aviso não é um alerta de fim. É o início de algo muito maior. Algo que poucas pessoas realmente entendem antes de viver. Aqui começa a parte da jornada em que tudo muda. E você vai perceber isso no próximo ponto. É curioso como depois dos 40, muita gente entra numa espécie de silêncio emocional, como se tivesse cansado de explicar o que sente ou justificar suas escolhas. E Jung já dizia que o ser humano começa a se aproximar da própria essência, exatamente quando para de tentar impressionar o mundo. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de significados, cheio de desejos antigos que foram guardados por falta de tempo, cheio de ideias que ficaram na gaveta enquanto a vida apertava. E quando você chega nessa fase, começa a perceber que a sensação de falta de tempo muda de direção. Ela vira aquela cutucada leve, quase irônica, dizendo: se não for agora, quando é que vai ser? E é aí que a ficha cai de um jeito quase cômico. Você passou anos tentando caber em lugares que nunca foram para você, tentando agradar pessoas que já esqueceram até seu nome. Só que agora, mesmo sem querer, você sente o prenúncio de algo. Como se a vida estivesse te provocando a viver de verdade pela primeira vez. E nesse ponto, é impossível não notar que a solidão muda de formato. Antes, ela pesava como um quarto escuro. Agora, ela se parece mais com uma porta entreaberta, deixando entrar um fio de luz. Uma ironia deliciosa da maturidade. Aquilo que antes você temia, vira justamente o espaço que te dá clareza. O barulho lá fora continua, claro, mas você não se atropela mais para acompanhar o ritmo. Você escolhe, você decide. E essa autonomia emocional tem um efeito quase terapêutico. Algo que Jung compararia a recuperar partes esquecidas da própria alma. De repente, você não sente mais vergonha de querer começar algo do zero, seja uma carreira nova, um amor novo, um hábito novo. Porque afinal você já sobreviveu a tanta coisa. Por que não sobreviveria ao próprio recomeço? E a parte mais bonita é perceber como tudo isso desmonta aquela velha ilusão de que felicidade é coisa de jovem. Quem passa dos 40 descobre que felicidade não é um estado permanente. É uma coleção de instantes que você aprende a reconhecer porque já cansou de desperdiçar. É quando você olha para um pequeno gesto, uma conversa rápida, um café tomado devagar, e entende que aquilo vale mais do que metade das corridas que você fez antes, tentando alcançar expectativas alheias. E tudo isso acaba abrindo um caminho curioso dentro de você.
Uma espécie de coragem tranquila, nada de heroísmo cinematográfico, nada de discursos grandiosos. É uma coragem simples, quase invisível, que aparece quando você decide largar o que te adoece sem precisar avisar ninguém. Quando você entende que amor não é mendigado, respeito não é negociado e paz não é prêmio, é requisito. E essa clareza muda completamente sua bússola interna. As pessoas percebem, mesmo que você não fale nada. É como se a sua presença dissesse: eu não estou mais no modo automático. E isso, só isso, já é um recomeço. E essa coragem discreta te leva para outro ponto ainda mais profundo, porque a partir daqui, tudo que você vive começa a ganhar um significado diferente. No fim das contas, quando todas essas peças finalmente se encaixam, você percebe que nada do que viveu depois dos 40 foi ao acaso. Cada silêncio, cada ruptura, cada recomeço tímido foi abrindo espaço para essa versão sua que não pede mais permissão para existir. E é engraçado como, olhando para trás, tudo aquilo que parecia confusão vira quase um mapa emocional, daqueles cheios de símbolos que você só entende quando para de correr. Os medos perdem o tamanho exagerado que tinham. As expectativas alheias caem como cascas que não fazem mais sentido. E até a solidão, aquela mesma que antes parecia punição, agora funciona como uma bússola apontando para dentro. E de um jeito quase poético, todas as metáforas que Jung usava sobre individuação começam a fazer sentido na prática. Você não se encontra quando a vida fica fácil. Você se encontra quando finalmente toma coragem de olhar para si sem desviar. E talvez a grande reflexão que fica seja essa: existe vida após os 40, sim, uma vida inteira, feita de pequenas felicidades que só aparecem quando você para de viver no piloto automático. A pergunta é: você vai continuar passando reto por elas ou finalmente vai permitir que te alcancem? Se esse conteúdo mexeu com você de algum jeito, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos. E só para eu saber que você ficou comigo até o fim, comenta aí: eu escolho viver os meus próximos anos com consciência. Vou ler todos.